Olá, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar um breve texto da Palavra de Deus em Filipenses, a carta que Paulo escreve aos irmãos lá em Filipenses, capítulo 3, e os versículos são o 13 e o 14, que diz exatamente assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse texto está muito claro que o apóstolo Paulo, diante de muitas adversidades, de contradições e de problemas que naturalmente foram acontecendo na vida dele, ele enquanto apóstolo, ele enquanto missionário, ele enquanto mestre, pregador da palavra, evangelizador, não importa. Paulo enfrentou situações das mais difíceis, momentos dos mais terríveis, e ele chega a dizer isso em várias cartas. Chega até a dizer que sofreu perseguições de falsos irmãos, que foi apedrejado, que foi caluniado. De fato, não há nenhuma dúvida que o apóstolo Paulo, ele sofreu muitas agruras, muitos problemas terríveis lhe aconteceram. Mas isto não marca negativamente a vida do apóstolo Paulo. Paulo não fica olhando para o passado e reclamando dele. Paulo não fica olhando para trás e se recordando, ou seja, trazendo à memória lembranças tristes que lhe causasse dor ou outros problemas afins. Mas Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, ou seja, avançando para as coisas que estão diante de mim. Do meu ponto de vista, Paulo estabelece aqui um parâmetro que nos diz respeito sobre as questões do passado, as vivências passadas, as complexidades que ora enfrentamos e que todo ser humano enfrenta, que causa problemas de todas as espécies, principalmente os psicológicos. Paulo está dizendo que nada disso é capaz de prender o seu coração ao passado. Nada, por mais terrível que acontecesse a vida de Paulo, não foi suficiente para prender a sua memória aos eventos passados. Ele disse que ele, em vez de ficar olhando para o passado, ele avança para as coisas que estão diante dele. Ou seja, ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Grosso modo, nós aprendemos aqui como conviver com o passado e como tirar lições positivas do passado. E Paulo também disse que, além de nos ensinar sobre essas questões, nós aprendemos que o cristão, de maneira geral, o ser humano, de maneira geral, ele tem que olhar para frente, ele tem que olhar de maneira bem específica para as coisas que estão diante dele. Então, queres vencer o teu passado? Olhe para frente. Queres pôr um ponto final naquela trajetória negativa que ainda marca a tua vida, que ainda desconstrói o teu presente? Olhe para frente. Esse olhar para frente indica que devemos olhar para o alvo, ou seja, para Cristo. Além disto, Paulo disse que há um prêmio. Então, olhar para frente nos trará recompensas. E o apóstolo Paulo aqui disse que o prêmio é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para frente. Olhe para as coisas que estão diante de você. Planeje muito bem o seu presente. Se organize e construa um futuro promissor. Com isto, Deus, ele tem para você, ele propõe para você um novo tempo.
e uma nova história. Creia nisto, deixe que Deus construa essa nova história na sua vida. Por gentileza, ore conosco. Meu Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço que Tu nos ajude a prosseguirmos para adiante, a confiarmos que o Senhor pôs um ponto final no nosso passado e está construindo um presente de saúde e prosperidade. O Senhor está preparando para todos nós um novo tempo, um tempo de bênçãos, de vitória. E, sobretudo, o Senhor reserva para nós uma nova história em Cristo Jesus. Deus abençoe ricamente você e toda a sua família em Cristo Jesus.